Hoje, com melhoramento genético, você consegue rastrear o pai e a mãe. Né? Nesse o melhoramento genético existiu sempre, né? Lá desde os 10 mil anos atrás já vem vindo isso, porque eles iam selecionando sementes, né? Melhorando uma planta maior, outra menor, uma que dá mais produção, outra menos, né? Isso em trigo, em arroz, feijão, milho, né? Todas as plantas são assim. As plantas na Amazônia, tem lá abil, né? Um abil que é nativo do Brasil. Os índios já tinham selecionado. Existe um abil que parece um ovinho de codorna, um comum, né? E já existe aqui um abil que é do tamanho de uma laranja. Isso já veio vindo de seleção que até os índios fizeram. Não foi nem as tecnologias mais modernas, foram os índios, porque essa seleção se começa a ver plantas maiores ou plantas menores, mas que produzem mais, e os frutos grandes. Então, isso é uma coisa inerente ao ser humano, ele selecionar uma coisa melhor. Olá, sejam bem-vindos ao Painelcast, o podcast da AEARP. Eu sou o Bruno, estamos com a nossa amiga Fabiola e hoje nós temos o outro, ou mais um, dos profissionais do ano AEARP 2024, o Ronaldo Pozella Zácaro. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Boa noite, obrigado pelo convite e pelo título que estão me concedendo esse ano, né, de engenheiro agrônomo do ano. Eu, assim, fiquei muito contente, mas já tinha tido convites anteriores, mas eu tenho minhas filhas todas fora, 2 nos Estados Unidos e a caçula em Goiânia. Então, nunca chega nessa época em que elas possam estar aqui. Presente. E aí eu comecei a ficar meio assim, falar, mas eu vou ficar sozinho, só eu e minha esposa, para participar dessa festa, que é uma festa tão importante, né? Para toda a EARP e para cada um dos profissionais que estará recebendo o título daquele ano, né? E eu então fiquei escapando, até que esse ano eu não consegui escapar. Mas conseguiu trazer as filhas ou não? Infelizmente não. Que pena. Então eu já até comentei, falei, olha, nós precisamos ver se faz alguma coisa aí, pelo menos um painelzinho, algumas fotos, alguma coisa com as filhas e os netos, né? Sim. Não, tem que trazer Goiânia pertinho. Mas eles trabalham, estão com 2 filhos pequenos e os 2 trabalhando é complicado para vir. Um menino está com 6 meses e o outro maiorzinho com 2 anos. E lá nos Estados Unidos minha filha trabalha, meu genro, quer dizer, as 2 filhas, né, que estão lá. Então tá mais difícil ainda de vir para cá, nesse período aí de trabalho deles, que ainda mais que o calendário lá é totalmente diferente daqui, né? Mas, então nós estamos enfrentando essa batalha desse ano e com toda essa questão da minha família, que não vai poder estar aqui, só a minha esposa, né? Quer dizer, nós completamos, né? A família, começamos a família, mas difícil a gente conciliar. Eu fiquei tentando conciliar para que pudesse ter a família inteira, né? Que para mim seria muito importante, mas a gente tem que fazer em função das possibilidades, né? De cada um. Sim. Então, e como é que foi, como é que é a sua história? Bom, eu sou nascido em Olímpia, aqui no estado de São Paulo, né? Mas a família do meu pai, que é de Zácaro, daqui de Ribeirão Preto. Só um segundinho, eu acho que o microfone está um pouco distante. Isso. Isso então mesmo. Eu, assim, fiquei em Olímpia, nasci por lá e minha mãe de lá, família de lá, Pozella. Aí vim para cá já pequeno, eu tinha o quê? 13 anos, estava adolescente, começando a adolescência. E aí fiquei por aqui sempre, não saímos mais de Ribeirão Preto. E fui estudar em Jabuticabal, né, depois do colegial que eu fiz aqui no Tonel Mota, cursinho, aí fui para Jabuticabal para fazer agronomia, né? E depois de formado, comecei a trabalhar na área de paisagismo,
que era uma área que eu me identificava já no tempo da faculdade. E trabalhei, aí por intermédio da área de paisagismo, comecei a namorar minha esposa, que era agrônoma também, e que estava recém-formada e também querendo trabalhar. Aí nós começamos a trabalhar e namorando até que nós nos casamos, e isso já faz 43 anos e alguns meses de casamento. Parabéns. E 3 filhas. Uma administradora de empresa, a mais velha, que está nos Estados Unidos, a segunda agrônoma, que formou em Jabuticabal, e a caçula, que é advogada. Então, cada uma de uma área bem diferente. Sim. Mas elas estão vencendo, né? Isso que é importante para a gente. Agora, curiosidade minha, a outra que está nos Estados Unidos é agrônoma ou é advogada? Não, a advogada mora em Goiânia. É que mora em Goiânia. Lá nos Estados Unidos está a mais velha, que é a Lígia, que é administradora, fez no COC, segunda turma da administração no COC. A Letícia fez em Jabuticabal, agronomia, depois fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos, está por lá. O marido é agrônomo também, americano, e agora ela está mais de mãe do que de agrônoma, porque está numa fase difícil. O menino tem 8 meses, então lá não tem as facilidades que tem aqui com relação a pessoas para ajudar, né? Então ela está mais tratando do menino, cuidando do menino. Do netinho. O netinho, mais um. Primeiro neto? Não, nós temos 5 netos. Olha 4 só. meninos e uma menina. Olha 3 só. lá nos Estados Unidos, o Lucas mais velho, a Isabela, os 2 são irmãos, filho da Lígia mais velha. E a Letícia tem o Arthur, que é o terceiro neto. Não, terceiro não, desculpe, ele é o 4º neto. O terceiro neto é da Lília, que é o Eduardo, que está com 2 anos e pouco. E depois o Arthur, que nasceu nos Estados Unidos. E o Henrique, que é o mais novinho, que nasceu em abril. Legal. Que está em Goiânia, nasceu em Goiânia. Sim. É uma turminha boa. E o que fez você escolher a área do paisagismo? O que o paisagismo brilhou o seu olhar assim, para você se dedicar a essa área? Eu, assim, nunca fui muito ligado, eu era mais, assim, na área de preservação, sabe? Preocupado com preservação do meio ambiente em geral, né? Então, não me fazia, assim, aquela vontade de trabalhar com áreas que são mais comuns dentro da agronomia, que são somente produtos químicos, né? Que é uma área que sempre foi atrativa dentro da agronomia, porque são grandes empresas, então elas empregam muitos agrônomos, né? A área também de adubos, fertilizantes, em geral, também não era muito o meu interesse, né? Porque era mais comercial, né? Assim, então não estava muito querendo isso. E eu gostava de paisagismo, gostava da disciplina na faculdade também. E isso acho que foi pesando. Depois alguns colegas conhecidos, assim, mais velhos, né, que trabalhavam na área, também influenciavam. A gente assistia palestras na faculdade. Isso foi me deixando mais motivado, né, para essa área. Então, quando eu formei, eu já fui mais para essa área. Apesar de ter tentado alguma coisa até em usina, por causa da região nossa, né? Mas não era, assim, não brilhava os olhos, a minha vontade, aquela coisa de trabalhar com cana, com usinas em geral, né? Então, fiquei nessa atividade um bom tempo. Depois eu fui fazer mestrado, aí fui para a fruticultura, para a área de produção de frutas, né? Mas sempre, ao mesmo tempo, trabalhando com a área de paisagismo. Né? E paisagismo e formação de pomares, né? de frutíferas também, juntamente com a área de formação, de projeto de jardim também. Fazia as duas atividades. Né? E sempre também... Sempre aqui na região.
Sempre por aqui. Eu nunca tive atividade longe daqui, não. Cheguei a trabalhar no Itaú, lá no Instituto de Tecnologia de Alimentos, uma época lá, mas foi um curto período, porque família tudo aqui, já tinha nascido uma filha e estava difícil para a gente pensar em mudar de Ribeirão. Família tudo por aqui, meus pais, minha sogra, meu sogro, família segura um pouco a gente, às vezes, né, também tem isso. Sim. E também questão da facilidade que você tem quando você tem uma infraestrutura familiar, né, Uma junto. rede de apoio Uma também. rede de apoio. Coisa que minhas filhas não têm, né? Então, Então elas totalmente oposto, né? Elas têm amigos, já é uma grande coisa. Eles conquistaram bastante amigos, mesmo as que estão nos Estados Unidos, né? Isso já é um grande apoio, né? Mas a família é a família, né? É mais importante, né? A célula máter de tudo, né? Então, eu acho que pesou bastante para a gente acabar ficando por aqui. Né? Tive a oportunidade, inclusive, de ir lá para Manaus também. Inclusive, tenho amigos, colegas de turma que estão por lá até hoje, trabalhando por lá. Né? Muito bom. E aí seria na área de fruticultura, que era interessante também, porque o Amazonas é um berço de assim, infinitas espécies, né, de frutíferas, de plantas ornamentais, uma série de coisas. Mas acabou que a família pesou mais. E Tá nós certo. ficamos aqui sempre completando a atividade paisagismo, produção de plantas, né, produção de flores, floricultura também, que nós trabalhamos bastante tempo com essa atividade. E depois eu fui fazer doutorado, já mais recente. Eu já estava com as filhas maiores, né? Aí fui fazer doutorado, porque a minha vontade era trabalhar ou com pesquisa ou com ensino, né? Ou com as duas coisas. Então, aí fiquei fazendo doutorado na área de fruticultura, mas também trabalhando com jardim, formação de jardins, formação de mudas, essa parte nós não deixamos de trabalhar em momento nenhum. E aí até depois eu comecei, depois do doutorado, terminei e fui trabalhar no Moura Lacerda, no curso de agronomia, né, que tem aqui, que é o único curso de agronomia em Ribeirão Preto. E é um curso que não é porque eu pertenci, mas a gente tem tido, e eu estou sempre encontrando os ex-alunos, né? E eu fico contente e orgulhoso também, porque participei da formação de uma série de ex-alunos que estão brilhando aí por esse Brasil afora, né? Então, isso eu acho que também é um ponto positivo na carreira, né, de cada um que consegue ajudar a formar novos profissionais, né? Isso é importante para a gente. Eu fico contente também com isso. E aí eu queria entender um pouco, Ronaldo, como é que essa produção, a gente ficou sabendo que o senhor tem um sítio aqui próximo, onde o senhor produz as flores, é exatamente para atender já os projetos paisagísticos que o senhor faz, porque às vezes fica difícil encontrar alguma planta, ou não é o amor inteiro? Não, hoje, assim, a gente já teve uma época que a gente estava com mais atividade dentro do paisagismo. Hoje nós estamos mais com atividade de produção de plantas e flores ornamentais também, que a gente tem lá um nicho de mercado, né? Aqui em Ribeirão tem muita empresa de festas, né? de eventos e floriculturas, né? Que trabalham com eventos, e então a gente tem lá uma clientela boa de floriculturas, as empresas de eventos que fazem shopping, fazem eventos de casamento, de formaturas, né? E isso eles demandam alguns produtos que a gente tem lá, né? Tanto de flores como de folhas, de vegetais, de folhas, né? De palmeira, monstera, coisas assim que são bem ornamentais e são utilizadas para a decoração. Então a gente tem essa linha de produção também. Além disso, frutíferas, a gente desenvolveu assim, uma série de espécies, né, que a gente tem lá de produção,
manga, porque eu trabalhei sempre com manga no mestrado, no doutorado. Então temos uma coleção grande de variedades de manga, né? Manga da China, manga da Índia, manga das Filipinas. Não, de Filipinas tem. Nós não temos das Filipinas, nós temos de Vietnã, temos da Austrália. E quais são as diferenças? Eu tô a leiga aqui, tô curiosa. Quais são as diferenças? É mais no paladar ou o quê? Ai, olha, manga existem. Manga, o berço da manga é na Índia, né? Tem Malásia também, mas a Índia é um país muito grande, então a diversidade de genética de mangas na Índia é muito grande, né? Então eles têm, e eles foram trazendo, foram levando isso. Os portugueses foram os primeiros a chegar ao Brasil com manga, né? O primeiro país da América a ter manga foi o Brasil. Depois, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma série de mangas que a gente vê em supermercado, eu tenho 100 anos, praticamente, a história da manga nos Estados Unidos, que é praticamente ali na Flórida, que é uma região quente, né? E desenvolveram lá. Mas, então, nós temos muita variedade de manga, assim, que a gente foi conseguindo juntar. Por eu ter trabalhado lá na Unesp, consegui algumas variedades de lá também, né? Então eu tenho quase umas 50 variedades de manga já conhecidas, né? Variedades conhecidas, algumas menos conhecidas, porque elas não são comerciais, né? De mercado, de supermercado, então o pessoal não conhece, mas a gente tem lá, e o pessoal, quando chega lá e vê essa diversidade, assim, fica encantado, aí quer levar uma de cada para plantar no pomar. Não, né? Eu já tô aqui, gente. E aí? Porque cada variedade, manga, não existe duas variedades que você fala, nossa, essa aqui é igual a essa, sabe? Duas variedades que têm uma semelhança. Coisa que, por exemplo, com laranja, quase que você não distingue muito. Alguma laranja tem uma diferença marcante, mas na manga você não consegue falar, nossa, uma Bourbon com uma manga espada, ou com uma manga Tommy Atkins, ou com uma outra Palmer. Né? Então você tem um sabor, você tem uma textura, uma coloração de polpa, que são bem características, fibra, né? Que são bem características de cada variedade. Então, dessas 50 mangas, que é variedades de manga que nós temos lá, nós não temos duas iguais, né? E na Índia tem umas 2.000 variedades e não tem nenhuma igual. Eu estou em choque, porque eu adoro podcast por causa disso. Eu sempre estou aqui fazendo papel de burra, mas a questão de sempre estou aprendendo, né? Sempre eu não tinha noção que tinha tantas variedades de manga. Você vai no Cenourão só comprar, só tem Palmer, Tony. Não, e o pior é que eu nem sei diferenciar qualquer coisa. Não consigo nem diferenciar. Mas imagina, ele falou 50 variedades que ele tem. Mas é pouco, né? Perto do que existe. Aqui no Brasil, como foi teve essa questão histórica aí que os portugueses trouxeram as mangas, porque eles traziam nas viagens das caravelas, né? Então eles iam trazendo como uma fruta para consumo, né, durante a viagem. Aí chegava aqui, a semente já vai distribuindo, né? Então nós temos também uma série de variedades que são brasileiras, né, que não existe em outro lugar, mesmo lá na Índia, que é o berço da manga, você não vai encontrar a mesma variedade que tem aqui, porque elas foram cruzaram entre cruzamentos, então você vai tendo novos híbridos, né? Então é mais ou menos igual o que acontece. Muita gente compra manga Palmer e fala, nossa, eu vou plantar, ai, que delícia de manga, eu vou plantar essa semente aqui. E ele não vai colher Palmer, porque ela vai ser uma mutação, vai ser um novo clone, uma nova planta. Quando ele chegar à produção daquela semente que ele pegou, chupou a manga e plantou, né? Vai ter um novo... chorando aqui que eu ia lá chupar manga e guardar os caroços. Você pode até guardar, vai nascer, mas não vai dar a mesma coisa. Não tem problema, plantar Já estava me imaginando aqui com a sacolinha.
Então, tem variedades, por exemplo, a manga comum, manga espada, você deve conhecer, aquela que tem bastante fibra, você fica com os dentes cheios de fibra, né? É uma manga comum, manga espada, que a variedade chama espada, manga, o nome dela, né? Nome de registro é espada. Essa manga, ela tem uma característica que ela é poliembriônica, então sempre o embrião vai dar as características da mesma planta. Então, você planta uma semente daquela manga espada que você chupou e ficou cheia de fibra nos dentes. Amarelinho. Todo amarelinho. E aí você planta, você vai, daí a 8 anos mais ou menos, você vai colher uma manga espada, igual àquela que você chupou. Mas isso é uma característica de algumas variedades, né? Principalmente aquelas que vieram não da Índia. A Índia são monoembriônicas. Quando a manga é monoembriônica, ela tem só um embrião e esse embrião sempre vai ser um embrião que foi um cruzamento, veio do cruzamento de uma planta com outra, né? E aí isso é uma coisa aleatória, né? Que a gente não dá nem para... A gente tem como fazer, no melhoramento genético, controle disso. Mas assim, a céu aberto você não consegue controlar, porque isso... Você não está nem vendo o que está acontecendo em termos de polinização cruzada entre as plantas, né? Então, aí teria que fazer lá, através de biologia molecular, você caracterizar o pai e a mãe para chegar naquele filho de onde ele veio, né? Mas aí é um trabalho que demora e tem que ter uma tecnologia toda, né? Extração de DNA, isso aí tudo não é uma coisa corriqueira para ser feita. Então, nunca normalmente... pensava que tinha tanta tecnologia envolvida numa manga. Não, qualquer planta tem, né? Qualquer Sim. planta. Isso aí é pra a gente, hoje com melhoramento genético, você consegue rastrear o pai e a mãe. Né? Nesse melhoramento genético existiu sempre, né? Lá desde os 10 mil anos atrás já vem vindo isso, porque eles iam selecionando sementes, né? Melhorando uma planta maior, outra menor, uma que dá mais produção, outra menos, né? Isso em trigo, em arroz, feijão, milho, né? Todas as plantas são assim. As plantas na Amazônia, tem lá a Bio, né? Um abio que é nativo do Brasil. Os índios já tinham selecionado. Existe um abio que parece um ovinho de codorna, um comum, né? E já existe aqui um abio que é do tamanho de uma laranja. Isso já veio vindo de seleção que até os índios fizeram. Não foi nem as tecnologias mais modernas, foram os índios, porque essa seleção se começa a ver plantas maiores ou plantas menores, mas que produzem mais, e os frutos grandes. Então eles vão... Isso é uma coisa inerente ao ser humano, ele selecionar uma coisa melhor. No mesmo modo com relação a animais, né? Mesma coisa, uma vaca que vai dar mais leite do que aquela que dá menos, então vai se selecionando aquela, né, para ser, e o touro, mesma coisa, produção de carne, tudo isso aí. Então, é tudo melhoramento genético, né? Isso é uma busca que vocês fazem lá no sítio ou não? É só uma produção mesmo? Não, a Vocês chegam a gente trabalhar um pouquinho com não melhoramento? trabalho com melhoramento, não, é difícil. A gente tem uma coleção grande, mais ou menos umas 100 espécies de frutas, fora manga, né? Frutas nativas, principalmente, e mas é mais por produção de semente. Então, você retira a semente dessas plantas, o pitanga é uma planta nativa do Brasil, né? Existem umas variações de pitanga, umas pequenas, frutos menores, as frutas maiores, uma mais amarelada, outra avermelhada, sabor, mais polpa, né? Mas a gente tem algumas plantas já plantadas lá que estão em produção e a gente consegue retirar a semente dessas melhores, né? Mas não é uma coisa que a gente fez, isso já foi coletado o material, a gente conseguiu isso aí. A acerola também, né? Carambola, vários tipos de araçá que a gente tem lá. Então, são coisas que a gente faz através de semente, né, geralmente. Tem o lixia, tem o longan, que são parentes, né? Essas a gente faz enxertia.
porque ela vai produzir mais rápido e mantém as características da planta mãe, aquela planta mãe, igual a gente faz com manga. Manga também enxerta, abacate também a gente enxerta para poder ter as características melhores daquela planta mãe que você vai retirar o material para fazer a enxertia. Tanto em abacate, que tem muita variedade de abacate hoje no mercado, né? Também é o mesmo sistema, enxertia. Perfeito. E eu sempre aprendendo. E tem fruta exótica, fruta de fora? Nós temos tem o canistel da América Central. Eu nem sei o que é. É um fruto amarelo, ele é bem assim, uma polpa que parece uma massa de bolo. Bem pastosa, sabe? Bem pastosa. Canistel. Tem o mamê, que é da México. Vou pesquisar porque eu fiquei curiosa. Massa de bolo. É tudo planta que é da família da sapota. Sabe? Elas têm uma característica assim de polpa bem macia, né? Mamê é uma cor, um rosa salmão, quase vermelho. É uma fruta, assim, por fora ela tem, parece uma serragem a casca dela. Mas ela é cor de rosa salmão, muito bonita a fruta por dentro. E muito doce também. Que legal. Tem o sapoti, né? O sapoti já é uma fruta mais conhecida, tem bastante no Nordeste. Você não conhece, mas é muito doce também. Ela tem uma cor, lembra a casca do kiwi, do sapoti, né? Só que não tem não é parente as plantas, mas tem uma casca semelhante. E a polpa é uma cor um verde pro palha, verde palha e muito doce. Então, sementes estreitinhas, escuras. Eu tô me sentindo aqui, quando eu era pequena, que eu brincava de stop com a minha prima que era de outro estado, quando eu ia visitar ela. E ela falava assim, fruta. Eu inventava um nome e ela falava, não existe essa fruta. Eu falei, lá no meu estado existe sim. Existe, você que não conhece. Você que não conhece. Eu tô me sentindo... Agora ele que tá te ao falando. contrário. Ele que tá falando pra mim que eu não conheço. Mas tem uma variabilidade muito grande. Nossa, né, tem de frutos. mesmo. E a gente acredita, né? Vive numa bolha com sempre as mesmas, que acaba que não traz essa variedade tão grande, nem para dentro de casa, nem para conhecimento, né? Mas acho que a gente tem, isso é uma coisa histórica e também, para você ver, alimentos. Existem milhares de espécies que podem ser usadas como alimento, né? Não é só arroz, feijão, trigo, soja, né? Tem as plantas. Então, se a gente for ver, nós temos aí em torno de uns 40, mais ou menos 40 espécies que são usadas como alimento, né? Mas existe milhares de espécies que podem ser usadas como alimento, né? E, no entanto, você vai no supermercado, você vê só aquelas poucas que tem, os vegetais, né? As plantas que são as olerícolas, né, de horta, né? Sim. E mais arroz, feijão, você vai comprar, o açúcar da indústria, né, da cana-de-açúcar. Mas se o supermercado colocar algo diferente, é capaz de estragar na prateleira, né? Porque o pessoal não está acostumado, não procura, acaba não dando valor. Então, você falou uma coisa que eu estava esses dias observando. Lá no açaí, eles fizeram umas cumbuquinhas com uma tangerina pequenininha, que lá nos Estados Unidos tem muito. Minha filha, essas que a gente tem aqui, Poncã, por exemplo, né, Decopon, que é uma maior ainda, ou a tangerina cravo, ou a murcote, isso é muito raro, você não vê isso lá, nem existe essas variedades por lá. Mas existe uma tangerininha que lembra aquela mexerica rio que existe aqui no Brasil, só que ela não tem aquele cheiro que é forte, né, que a gente chama de tangerina, de enredeira, porque você sai chupando e descascando e todo mundo que ficou para trás está sentindo o cheiro, né? Então já sabe quem é, né? Então aí eu vi essas cumbuquinhas, até mandei uma foto ali, já aqui, olha, qual a tangerininha que você compra, que é um tipo, é uma variedade que
acho que veio da Espanha, mas eles plantam lá na América Central e México, por ali, e exportam para os Estados Unidos. E aí tava lá umas cumbuquinhas, deve ter lá, devia ter umas 8 frutas na cumbuquinha, e eu tenho visto lá que o preço está baixando, e eles não acabaram o estoque deles lá, né? Porque ninguém conhece. Mas ela é saborosa, ela não é uma fruta ácida, é uma fruta doce, né? Mas não é conhecida. Carece de Então uma eles degustação, precisavam ter alguma feito coisa. um trabalho, né, de marketing, que é uma coisa nova, que ninguém viu, poucas pessoas que estão acostumadas a viajar para fora que devem ter visto lá que é uma fruta que existe fora do Brasil. Aqui não tem, né? Mas é Então, exatamente isso são que eu ia coisas falar. assim. Com a minha experiência de viagem, não viajei tanto assim, não conheço tantos países, acho que o Bruno pode até falar um pouco mais que eu. Mas o Brasil ele também tem uma variedade muito grande. Fora do país, pelo menos os lugares que eu fui, eu achei raro encontrar fruta. E o Sim, Brasil tem uma variedade muito grande e sim, ainda assim é pouca, né? pouco. É, Ainda assim é porque pouca perto do que a gente do que a tem. gente tem, você vai lá no Nordeste ou no Norte, né? Por exemplo, lá no mercado Ver o Peso, que fica lá em Belém do Pará, né? Ali você vê não sei se você conhece aquele mercado lá, Não. fica na beira do Rio Guamá, né? É um lugar, é um mercado que tem ervas, plantas medicinais, infinidade lá de plantas medicinais e frutas que são da Amazônia, né? Que também dificilmente chegam aqui. Dificilmente chegam aqui, né? É o contrário, né? Tem laranja, por exemplo, vai para lá, né? Laranja, coisas assim que são produzidas aqui no estado de São Paulo, principalmente São Paulo, Minas, e que vai ser vendida lá. Mas lá tem uma infinidade de espécies nativas, né? E que a gente não conhece também, apesar de estar dentro do Brasil, né? Sim. É uma falta de uma produção comercial, de tentar espalhar. O É, açaí foi uma que é nativa, então, mas fez um açaí a gente vê, sucessozinho e pois explodiu. açaí a gente anda lá nas ruas em Belém, tem uns tambores de 200 litros cheios de semente de açaí, porque eles retiram a polpa, né? Então fica aquela semente que fica lá, eles vão estocando, às vezes jogam, passa caminhão de lixo, né? Aquilo E joga. acaba ficando lixo, é muita quantidade, Não né? dão conta de E fazer não dá tanto conta, artesanato vai assim, né? fazer artesanato, vai fazer ou usar para fazer mudas, né? Mas é É muito. muita quantidade, né? Já tem que pensar numa E tecnologia então, reversa para essas para sementes. consumir isso, né? Fazer alguma utilização industrial, alguma coisa assim, diferente, né? Daquela só o açaí, né? Eu vi esses dias uma tecnologia reversa para casca do coco que estão fazendo agora, como chama aquele negócio que você coloca a cerveja, você leva para praia? Cooler. Cooler de casca do Ah, ovo, sim, de casca do Com a ovo, ó. fibra do Casca coco. do coco. casca de coco. E eu achei bastante interessante. Então a gente já tem que começar também a pensar numa tecnologia reversa para semente do açaí, né? Semente de açaí. O coco existe indústrias que usam para estofamento de carro, né? Até carros de alto valor, tipo Mercedes-Benz, esses carros assim, eles têm, porque ele tem uma resistência maior do que espuma, né? Então ele dá mais para certos cantos e conformações do assento, né? Então é interessante que eles já usam isso aí, né? E depois tem outras utilizações já hoje com fibra de coco para fazer vaso, né? Antigamente a gente usava, eu ainda sou da época do vaso de xaxim, que a gente usava vaso de xaxim. Xaxim é uma samambaia nativa do Brasil, né? Que ela ia engrossando e eles cortavam aquilo, arrancavam das matas, né? E faziam vasos. Então ficava a parte central era cortada, era aberta, fazia uma parte para ser plantada. Então você fazia um plantio de samambaia ou de qualquer outra planta com aquele vaso, porque como ele era um vaso muito poroso, então ele era fácil para molhar, né? Então punha um prato, uma coisa assim e plantava samambaia. Samambaia saía bem as raízes por fora, né? Para
formar bem aquilo. Sim. Aí isso é proibido, né? Você nem conhece. Nós trabalhamos Ele muito. consegue ver na minha cara quando eu faço. Nós Ponto de trabalhamos, interrogação, O ponto né? de Que nunca interrogação. viu. nós trabalhamos muito com vaso de samambaia, né? Com formação de samambaia, e a gente usava muito esses vasos de xaxim, né? E inclusive plantava em jardins o xaxim, a planta, a samambaiaçu, né? Não sei se você já chegou a ouvir, mas samambaiaçu é um dos nomes do xaxim. Então a gente plantava em vários jardins internos, com pouca iluminação, fazíamos conjuntos de várias alturas de xaxim, né? Dessa samambaia. Mas hoje é proibido. Por quê? É porque ela é retirada da mata, Entendi. né? Então, para não acabar, né, com ela, Extinção, né? para não extinguir. Vocês acabaram com ela também, fazendo um monte de vaso? Não, então, isso aí era comum. Quando a gente tinha floricultura, a gente comprava de caminhão de vaso de xaxim, né, para formar samambaia, coisa assim, né? E vinha também os tocos, né, os troncos de xaxim, que ele só brota na ponta dele, né? No meristema apical que brota. Então ficava aquele tronco escuro, né? Uma cor de terra quase, né? Bem marrom, bem escuro. E a ponta cheia, as folhas bem longas, né? Compridas, folhas de 1 metro de comprimento. É uma planta muito bonita, mas não dá mais para comercializar, porque você vai ser preso, né? Não tem jeito, a lei não permite mais. Leonardo, uma curiosidade agora. Você mencionou que foi prazeroso ver os alunos que passou pela escola junto com o senhor. Qual foi a matéria? Qual foi o assunto? Como eu trabalhei com fruticultura, já, quer dizer, trabalhava, né, e no mestrado, doutorado também, então eu comecei com fruticultura na faculdade, né, ministrando aulas de fruticultura. Então a gente ia nas propriedades em volta, Jardinópolis, que é uma região que tem bastante frutíferas, principalmente, para conhecer os produtores. O aluno precisa ter uma Sala prática. uma aula prática, fora aquelas que a gente tem lá na faculdade, no pomar, né, nós plantamos, já existia um pomar, não era diversificado, tinha manga, tinha abacate, laranjas, tangerina, alguma coisa, aí nós começamos a plantar mais espécies, que eu fui, inclusive, juntando o que eu tinha no nosso viveiro, e fui levando lá para o campus, lá para Lacerda. Então aí aproveitava essas aulas práticas lá no campus e em propriedades particulares de produtores aqui da região, né? Principalmente Jardinópolis, Juruci, aquela região ali. Tem goiaba, tem abacate, manga, né? Para o pessoal conhecer. E isso aí depois eu também comecei a dar aula de morfologia de solos na faculdade e sociologia e extensão rural, que são coisas diferentes, mas tudo dentro da agronomia, né? Sim. De atividades diferentes, mas são importantes para o aluno precisa conhecer solo, senão ele não pode fazer nada, né? Então, o primeiro passo de qualquer atividade é a gente conhecer onde você vai trabalhar. E o solo é o primeiro ponto, né, que a gente tem. Então, essa parte também nós ministramos aulas e também saímos a campo para poder ver os solos diferentes que a gente tem aqui em Ribeirão. Tem Jabuticabal, tem Monte Alto, tem solos diferentes, né, de formação geológica diferente. E a sociologia e extensão rural é mais assim uma atividade que você tem que trabalhar o profissional aliado ao produtor, né, que vai levar a tecnologia, o conhecimento e de novas alternativas daquelas antigas que ele fazia, né? E a gente vê hoje como a tecnologia avançou, né, muito rápido, né? Eu, como já estou quase com 50 anos de formado, eu tive esse privilégio, que eu acho que dificilmente uma outra geração vai ter
de ter vivido essa mudança que vocês já estão vivendo, né, mas que nós fomos acompanhando É uma esse transformação gigantesca do carro de boi. ciclo. Eu não cheguei a trabalhar com carro de boi, porque eu não morava na roça, mas eu via carro de boi na minha infância, né? E depois a atividade, a prática de aração do solo, né? E gradagem do solo, coisas que hoje já estão assim, tem maior parte do produtor de grãos, ele não faz isso mais, né? Plantio direto. Plantio direto começou lá em 1970 e pouquinho, nos Estados Unidos, né? Depois os agrônomos daqui do Brasil que iam para lá para fazer doutorado e eles começaram a trazer isso, né? E fora isso, alguns produtores também que viajam, que têm mais interação fora do Brasil, começaram a trazer essa ideia, né? E que naquela época era assim uma ideia doida, né? Porque você deixar de trabalhar com um trator e um arado, uma grade, que mexia a terra, fazia aquele poeirão, levantava aquela terra, né? E aí não, vamos plantar em cima tô colhendo soja e já estou semeando atrás o milho, por exemplo, né? Que é uma prática hoje comum. Mas isso lá, há mais ou menos 50 anos atrás, né? Era uma loucura, né? E hoje a gente vê um produtor trabalhando com um trator que, além de ele estar fazendo tudo isso, ele já está mapeando o solo para saber o que ele vai ter que adubar no próximo ano, na próxima safra, né? E isso... E por gleba, né? Não só na área inteira, mas já separando. Sim, ele já vai fazendo um mapeamento e fazendo a programação do que ele vai ter que fazer na próxima safra, né? É uma coisa muito doida, né? Se você pensar lá 50 anos atrás, que ninguém podia imaginar que isso chegaria a esse ponto. E nós estamos hoje com drone, então coisas que são mais ainda avançadas, né? Porque um aparelhinho pequenininho que mapeia, dependendo do sensor, você consegue já prever doença, também localizar, tem tudo isso já mapeado, né? Já levantado. Nossa, mas bastante interessante, né? A gente não consegue ver o tamanho da dimensão. A geração de hoje não consegue ver o tamanho da evolução, porque a gente ainda vê alguma evolução que aconteceu. Caiu no celular. Não, normal, eu já fiz isso também. A gente consegue ver alguma evolução que aconteceu, mas a gente não consegue ter o parâmetro de tanto que foi, né? E deve ter sido... Para mim, já é bastante interessante ver a tecnologia do que eu participei, agora imagino para vocês. Eu, quando fazia mestrado, o computador estava começando no Brasil a chegar, né? Então tinha, por exemplo, lá em Jabuticabal, um professor nosso lá que era da área de solos, tinha conseguido, através de um projeto que ele fez com uma usina, ele conseguiu lá um PC, né, naqueles computador bem antigo, né? Qualquer celular hoje dá de 1000 a 0 ou mais do que o que ele tinha de capacidade, né? E tinha um computador que era no Departamento de Ciências Exatas, lá em Jabuticabal, que ele processava todos os trabalhos de graduação, mestrado, doutorado dos alunos da faculdade, e os professores que faziam o trabalho. Então tinha lá um computador que era assim o top, né, daquela época, né? Então, depois o que a gente tinha? Quando nós fizemos a tese, a dissertação de mestrado, ela foi escrita naquelas máquinas elétricas que tinham uma bola, tinha Olivetti, tinha várias, mas ela não tinha mais aquelas não sei como é que chama, mas aqui os martelinhos ali, eu não lembro também agora mais, porque a gente nem mexe mais com máquina de escrever, né? Mas era uma máquina que tinha uma esfera, e nessa esfera existiam todos os números e todas as letras ali, então ela tinha muito mais rapidez do que aquela que você batia uma por uma e ficava
né, levantando lá para Sim. bater no papel, né? Ela já conseguia O dedo corrigir, prendia. né? Então ela já Como é que você sabe? Você corrigia nunca isso usou? aí. Mentirosa. Claro que usei, meu pai tinha lá em casa. Ficava brincando de escrever e aí sempre prendia o dedo. Batia o dedo lá, enfiava no meio lá. das duas teclas. Mas depois eu passei um bom tempo e para voltar para o doutorado. Quando eu estava no doutorado, eu já tinha computador, né, na faculdade todo mundo tinha computador, e eu fui trabalhar com extração de DNA, uma coisa que lá atrás não podia imaginar, né? Então eu peguei também algumas etapas aí desse desenvolvimento, dessa tecnologia nova, né? Eu estava num laboratório que fazia parte daquele projeto do genoma, da FAPESP, e eu não fiz parte porque a minha área era de manga e eles estavam trabalhando com xilela dos citros, né? Então, eu não trabalhava diretamente, mas eu acompanhava bem o trabalho do pessoal lá. E foi assim, uma experiência para mim que já não era jovem, né, para a turma que estava lá, tudo na faixa dos 20 e poucos anos. Eu já estava bem mais do que isso, com mais de 40, 42 por aí. Então, eu acho que foi também uma experiência muito boa, né? Porque eu vi um novo momento, né, da história, Foi no das USP tecnologias. Jabuticabal também que Jabuticabal. teve a Ah, clonagem não da ovelha, não foi? Não, não me Tô lembro, viajando. Eu não, acho que tinha uma acho época que que tava, não. tava tendo uma corrida pelos clones e, se eu não estou enganado, acho que foi Jabuticabal que Eu teve. não me lembro eu lembro Uma da ovelha história da Dolly. ovelha, mas não lembro como é que foi, se teve algum resultado de pesquisa lá nesse ramo, não. Mas tem também muita pesquisa na área da veterinária, né? Na parte da zootecnia, melhoramento de animais, né? Também lá. Sim. São áreas que eles também foram importantes, né? Para o desenvolvimento. Então, e toda essa tecnologia nova facilitou também a velocidade do Velocidade do desenvolvimento resultado, para você obter um resultado mais rápido, mais né? rápido. Porque todo melhoramento genético, ele é lento, né? Sim. Agora, uma planta igual uma soja, um milho, um arroz, você consegue, como o ciclo é curto, você consegue um resultado mais rápido, né? Agora, na minha área de fruticultura, é difícil. Então, eu me lembro de um amigo pesquisador da Embrapa que ele era muito cobrado, e ele comentava comigo que ele era muito cobrado, porque na Embrapa você tem, assim, praticamente todas as áreas dentro da agricultura e pecuária, você tem pesquisadores e resultados saindo toda hora, né? Só que o dele, ele trabalhava com fruticultura. Fruticultura você não consegue ter um resultado de 25, um ano para 30 o outro. anos para conseguir Então, ele não conseguia lançar. O pessoal lança variedade de soja toda hora, de milho, de feijão, e você não lança variedade. Mas Não é espera justo, um pouquinho, né? vamos parar e vamos entender como é que funciona o melhoramento de frutífero e melhoramento de grãos que são de ciclo curtinho, né? Em Se você 4, pegar a 5 meses dimensão você do tem. Brasil, você consegue fazer 3 ciclos, né? Começa aqui no E sul e vai agora até o norte. nós temos quase que 3 safras por ano, né? Ah. E vai caminhar para isso aí. O único lugar do mundo, né, que tem essa possibilidade, porque você tem, além do território, que nós temos um clima quase que temperado lá no sul, né? Tropical, daqui da nossa região para cima, tendo, né? E equatorial lá no norte. Então, nós temos possibilidades infinitas. Ninguém tem igual. Ninguém tem igual, até porque os países que têm dimensão têm problemas climáticos, né? Ou problemas geológicos, né? Ou de topografia, né? Como é a China, como é a própria Índia, né? Regiões montanhosas que você não consegue fazer nada. Ou então frio, igual tem nos Estados Unidos, Canadá, mesmo na Europa, né? Sim. A Rússia, que é o maior país do mundo, mas tem
A Sibéria que vai um bom pedaço. É um ano, quase um ano inteiro de neve, né? Fica uma janela de plantio muito curta. Eles têm uns solos riquíssimos, mas tem, por outro lado, a dificuldade do clima, né? Que impede eles fazerem. Se eles pudessem fazer igual ao Brasil, que trabalha o ano inteiro com produção, aí não tinha para ninguém. Aí já não teria para ninguém. Sim. Ainda bem que não é assim, né? Que a gente que vai conseguir sempre estar na vanguarda do desenvolvimento. Bom, então, quem quiser te encontrar, conhecer essas variedades, onde que procura? Nós estamos lá em Bonfim, no sítio Manga Rosa, que fica para frente de Bonfim, 2 quilômetros para frente, na estrada que sai de Bonfim para ligar a Araraquara, a estrada que vai para Araraquara. Aí tem que marcar, é só aparecer? Não, lá é uma área que a gente tem comércio, né? Então está aberto. Aberto semana toda, sábado até às 13 horas. Domingo não, domingo é fechado. Tá bom. Interessante. Doutor Ronaldo, muito obrigado por vossa presença. Parabéns de novo pelo prêmio. Obrigado. Que pena que a família não vai poder estar toda reunida, mas com certeza eles vão estar parabenizando o senhor quanto antes. Pessoal, muito obrigado pela presença. Não esquece de deixar o seu like no nosso podcast, dar sugestões do que você quer ouvir nos próximos. E até a próxima. Obrigado.